2005, quando nós tivemos um referendo onde a população foi chamada para votar sobre o desarmamento. E 9 anos depois, o resultado desse referendo não é respeitado por um governo totalitário. Benê, eu sei que eu sou suspeito para falar de você. Então o que eu tenho a dizer é da minha admiração pelo trabalho que o movimento Viva o Brasil presta para todo esse país aqui, ó. Continue sempre em frente, viu? Obrigado. O presidente do movimento Viva Brasil esteve em Londrina para falar sobre o Estatuto do Desarmamento no país. Defensor do porte de arma para o cidadão, ele acredita na necessidade urgente de mudança na lei. O desarmamento fracassou no Brasil. Meu nome é Alexandre Lima e eu gostaria de agradecer ao movimento Viva o Brasil e principalmente ao professor Benê Barbosa, que assim como outros vem defendendo nossos direitos e liberdades individuais. Muito obrigado, Benê. Se o Estatuto do Desarmamento trouxe segurança para alguém, com certeza foi somente para os bandidos. Esses 10 anos de Estatuto do Desarmamento, a gente tem 15 anos, quase 20 anos de campanhas aí de incentivo, de dizer que a arma é o mal do Brasil, e a gente só piora. A criminalidade no Brasil continua crescendo, continua fora de controle. Meu nome é Eduardo Bolsonaro, deputado federal eleito por São Paulo. Estou aqui para mandar um forte abraço ao meu amigo Benê Barbosa, um rapaz, uma pessoa inteligente, que luta incansavelmente contra o Estatuto do Desarmamento, que na verdade é essa farsa que perdeu nas urnas, mas que o governo colocou goela abaixo de todos nós. Então deixar aqui só o desejo de muito sucesso, orientado sempre por Deus e também pela sua família que lhe dá apoio nesse trabalho incessante. Um forte abraço, Benê, e que consigamos aqui muitas lutas vitoriosas. Tá ok? Até mais. Como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são os estados com menos criminalidade, com menos homicídios. A lei, do jeito que está jogando o cidadão para a ilegalidade. Falar sobre o Benê Barbosa, para mim, é um grande prazer. Um sujeito dedicado a uma causa, um sujeito simples, uma pessoa de um coração enorme, que eu tive o prazer de conhecer em 2003 e que, a princípio, eu pensei de ser mais um político, um sujeito engravatado, falante, articulado, mas que se mostrou uma pessoa muito determinada e com muita garra para enfrentar uma causa tão inglória quanto esta. Mas que conseguiu também fazer uma coisa que eu achava muito difícil, que é a união das pessoas envolvidas com armas. Quando eu trouxe a Mato Grosso, as pessoas também olhavam com o pé atrás. Mas quando ele saiu da palestra, ele encantou a todos. Todos estavam empolgados e começaram a se engajar mais na nossa causa, a dar alguma coisa de si pela nossa causa, graças ao Benê Barbosa. Um homem que sabe das suas responsabilidades, não foge a elas, um ótimo chefe de família, que tem ao seu lado uma companheira também muito determinada e que lhe dá o apoio necessário. Eu acho que isso também contribuiu. A Karen é um esteio para ele. E isto é muito bom. Você conhece uma pessoa quando sabe que ele é uma pessoa de família, uma pessoa que honra os que estão à sua volta. E eu me sinto muito honrado de ser amigo do Benê Barbosa. É algo que a gente vem acompanhando há anos, né? Não é o primeiro estudo
que chega nessa conclusão. Nós temos estudos semelhantes no Canadá, nos Estados Unidos, alguns na Europa, que mostram exatamente isso, né? Países onde existem políticas muito mais restritivas ao acesso legal, né? Lembrando sempre, as armas de fogo acabam sendo exatamente os países onde há uma violência maior. E como disse o primeiro-ministro Cameron após um massacre parecido na Inglaterra, e ele afirmou: não é possível legislar sobre a loucura. Ou seja, quando alguém se determina, se disponibiliza a fazer um ataque desse, ele vai utilizar arma, ele vai utilizar gás, ele vai utilizar veneno, ele vai utilizar gasolina, ou seja, ele vai utilizar o que ele tiver às mãos e dificilmente ele vai ser impedido. Benê Barbosa e seu movimento Viva Brasil são fundamentais para o Brasil de hoje. Eu acho que o trabalho que ele tem feito de divulgar a ideia de que possuir uma arma é um direito básico do cidadão, o direito de legítima defesa é basicamente um direito natural, o Estado não tem legitimidade para nos retirar tal direito, essa mensagem eu acho que ele tem conseguido levar para cada vez mais gente, e isso é muito importante. Mostrando também o que há por trás, muitas vezes, dessas políticas desarmamentistas, né, que colocam o cidadão numa postura mais subserviente ao Estado. Né? Ele deixa de ser cidadão e passa a ser uma espécie de súdito indefeso. O argumento de que a existência da polícia é suficiente para não necessitar, então, de possuir uma arma em casa é um argumento falho, assim como seria dizer que o fato de existir um corpo de bombeiros faz com que não precisemos ter extintores de incêndio. A arma em casa, principalmente, ela é uma necessidade, muitas vezes, de uma emergência, né? De um uso que você faz ali para proteger sua vida e de sua família, onde o Estado justamente não chega. Claro que isso vai ser uma decisão, em última instância, do indivíduo. Cada um vai escolher se quer ou não assumir esse risco. O que o Benê Barbosa e o Movimento Viva Brasil mostram é que o Estado não deveria se intrometer nessa escolha. Fora isso, tem feito um trabalho excelente de traduzir e divulgar livros que trazem dados, que trazem argumentos sobre as falácias desses movimentos de desarmamento da população. Um deles está aqui, né, da historiadora Joyce Lee Malcolm, Violência e Armas, né, com a apresentação do próprio Benê e com a tradução de Flávio Quintela. Ambos agora estão lançando um livro juntos sobre isso, né, mentiram para mim sobre o desarmamento e como mentiram, né? E outro livro é esse aqui, né, um famoso livro já, Mais Armas, Menos Crimes, né, de John Lott, que mostra justamente que onde há mais armas na população civil ordeira, há a incidência de menos crimes, o que é até intuitivo se parar para pensar. Né? Você não tem convite maior ao crime do que a segurança do bandido de que as suas potenciais vítimas estarão todas desarmadas, indefesas. Né? Então, a minha mensagem é que Benê e o Movimento Viva Brasil devem continuar seu ótimo trabalho. Chamam pejorativamente de bancada da bala aqueles que atendem a esses anseios de boa parte da população, o que deveria ser chamado de bancada da legítima defesa. E o próprio Movimento Viva Brasil tem conseguido influenciar, então, parcela significativa do Congresso, que apesar de toda a campanha e que rola muita grana dessa turma com interesses escusos, obscuros em relação ao desarmamento da população ordeira, porque os bandidos não seguem as leis e não vão entregar voluntariamente suas armas, o Movimento Viva Brasil tem conseguido, então, dar suporte e influenciar essa parcela do Congresso que precisa compreender que nós, cidadãos, temos o direito de legítima defesa que governo algum tem legitimidade para nos tirar. Portanto, parabéns, Benê Barbosa, parabéns, Movimento Viva Brasil, e que continuem aí nessa trajetória de trazer um pouco mais de luz e menos calor para esse debate sobre desarmamento ou não da população. O Movimento Viva Brasil é uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos, que não recebe nenhum real de verba pública, eu gosto sempre de frisar isso, e que está aí discutindo a questão da segurança pública
no Brasil e também das liberdades individuais, que estão aí cada vez mais sendo desrespeitadas pelo governo e por nossos legisladores. Você acredita que a arma ela pode realmente defender uma pessoa? Ela serve para defesa? Acredito, claro que acredito, né? Tanto é que, se não fosse verdade, seguranças particulares não usariam armas, os seguranças do Congresso não usariam armas, né? Os policiais não usariam armas, né? Então, claro, a arma na mão de um cidadão consciente e treinado, né? Ela é um instrumento hábil de defesa. Quero transmitir o meu grande abraço ao meu amigo Benê Barbosa. O Benê eu conheci depois que assumi a condição de deputado federal. E foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. E graças a ele, eu apresentei o projeto 3722, o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento, o projeto que vai permitir que o cidadão de bem também possa ter uma arma para se defender. Foi o Benê, a primeira pessoa que esteve ao nosso lado, que nos estimulou, nos incentivou, e praticamente junto com ele e tantos outros amigos, como o caso do professor Fabrício Rebelo, montaram a espinha dorsal deste projeto. E graças ao Benê, também, que eu estou nessa luta em prol da possibilidade do cidadão de bem também ter a arma para se defender. E não só isso, o Benê no dia a dia tem estado ao nosso lado, ao meu lado, ao lado da nossa equipe de trabalho, arrumando argumentos, nos ajudando, participando das audiências públicas, sempre com a sua palavra forte e firme em prol desse tema que, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande para a população brasileira. Ele tem nos ajudado a alertar o povo brasileiro da importância de nós mudarmos esta legislação. Benê Barbosa, muito obrigado pelo que tens feito pelo meu mandato, pelo meu trabalho, e conte sempre comigo. Nós entendemos que ter ou não ter uma arma é uma posição individual, é um direito individual do cidadão. Ele escolhe se ele quer ter ou se ele não quer ter. Uma vez que você proíba que haja o comércio legal de armas de fogo, você está tirando essa opção, mesmo daquele que não quer ter. Faz mais de 15 anos que eu acompanho a luta do professor Benê Barbosa. Sempre fui um grande fã dele e é ele o grande responsável da vitória no referendo das armas em 2005. Graças ao professor Benê Barbosa, o 38 existe. Graças ao professor Benê Barbosa, você ainda tem a possibilidade de comprar uma arma. E é graças a ele que nós estamos na luta constante para poder aumentar esse direito e voltar ao que foi um dia. O cidadão de bem, honesto, ter o direito e o total acesso à defesa da sua família. Professor Benê, sou teu fã número 1 e um grande abraço aqui da família 38. E eu vou te dar um dado. Hoje, né, a região do Nordeste é a região que tem menos armas legais, né? Prestem minha atenção, menos armas legais, isso dado da Polícia Federal, e é hoje a região que tem o maior número de homicídios no Brasil, né? Sergipe, que foi o estado que mais entregou armas nas campanhas de desarmamento anteriores, hoje ele quadruplicou o número de homicídios. Ele tem 4 vezes mais homicídios do que antes da campanha do desarmamento. Então não significa Por quê? que... Porque quem está indo entregar arma lá não é o bandido, não é o homicida, não é o assaltante. É, claro. É o que está sendo procurado. É a viúva que o marido morreu e deixou a arma. É aquele senhor que se aposentou e não quer mais a arma. Ou aquela pessoa que infelizmente se deixou convencer de que é melhor entregar arma porque a arma é perigoso, a arma é não sei o que, a arma é não sei o que. São essas pessoas, as pessoas de boa índole, de boa fé. Não são essas pessoas que matam. Né? A gente não tem 50 mil aposentados assassinos no Brasil, pelo amor de Deus, né? O grande problema continua sendo a arma ilegal, que é aquela que circula sem controle, vai parar na mão do criminoso, vai parar na mão do bandido, né? Quanto a isso, não adianta você fazer uma campanha de desarmamento, porque nenhum criminoso vai entregar essa arma.